Então, meus amores, estamos aqui no Direito de Amar a Língua Portuguesa. Então, continuemos aí sobre crase. Saímos do obrigatório, que se usa crase, você precisa escolher. Quando eu aprendo uma regra, eu elimino a outra. Então, quando é que eu não uso crase, né? Quando é que não se usa crase de jeito nenhum? Então, você vai ficar atento. Antes de palavra masculina, é claro, né? Porque se ela só é o artigo definido feminino, então não se usa crase antes de masculina. Então, se você vê lá, usava um carro movido a gás, esse a gás, que tem gente que coloca, gás é masculino ou gás, então esse a é só preposição. Antes de verbo, né? Fiquei nervoso e comecei a tremer. Esse a só é preposição, não é artigo, tremer é verbo, não aceita artigo definido, tá? Artigo só acompanha substantivo, coloque isso no coração, isso na cabeça. E aí, quando a gente estiver treinando, acertar a questão, ok? Então, vamos colocar quente aí. Não se usa crase também diante de pronomes em geral, tá? Então, a maioria dos pronomes não admitem o uso da crase. Nós vimos o pronome demonstrativo aquele, aquele, aquilo que admite crase. A gente viu o pronome relativo a qual que admite crase e a gente vai ver outros mais na frente, as exceções que se tem, tá? Então, observe, você nunca se opôs a essa decisão, tá? Então, não tem crase, não se opôs a essa decisão. Esse é só preposição, porque esse é um pronome demonstrativo. O plano está sujeito a alguma mudança? Alguma é um pronome definido. Ixi, aí é que não usa mesmo. Não se usa crase de palavra indefinida, tá? Então, o artigo definido, o artigo define. Então, esse a é só preposição. Aí, nós temos as exceções, como eu falei para vocês. Nos pronomes de tratamento, são aqueles que vão aceitar a crase. Nós temos aí como exceção senhora, senhorita e dona. Então, eu peço a quem? A senhorita que aguarde alguns minutos. E outro detalhe, você não pode esquecer. Essa crase, ela só está diante de senhora, de senhorita, de dona, se do outro lado tiver um verbo, um regente que aceite o uso da preposição, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. A crase é a fusão. Tudo que a gente está falando é a fusão de um nome ou um verbo que pede preposição e do outro lado uma palavra feminina que aceite o artigo. Nesse caso que não se usa crase, aí você vai observar, o peço. Peço é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele quem pede, pede algo a alguém. Então, se do lado desse a havia uma palavra feminina, tem crase. Nesse caso aí, desses pronomes de tratamento, que a maioria dos pronomes não admitem a gente tem a crase aqui, porque são exceções, tá? Então, a senhora, a senhorita e a dona. No a singular, antes de palavra no plural, não se usa crase. Quando você fala assim, e termos generalizando, você não coloca a crase, tá? Então, observe isso dentro da sua redação. Jamais deu valor a pessoas humildes, tá? Então, quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, deu o que valor a quem? Como pessoas humildes, está no sentido de generalização, tá? Generalizador. Então, o que que a gente percebe? Se eu quisesse colocar a crase, eu teria que colocar esse a no plural. Aí ia ficar jamais deu valor às pessoas humildes. Então, nesse caso, a pessoas humildes, esse a é só preposição. Na letra B ele tem a ele adora ir a festas. Festas aí tá no sentido geral, qualquer festa ele quer ir. Qualquer festa ele vai. É chamado para festa de um papagaio, do periquito, de um ser humano que você gosta. Qualquer festa você tá dentro, tá? Então, professora, mas se eu quisesse determinar essa festa, eu quisesse determinar essa pessoa, eu colocaria no plural. Aí teria crase. Ele adora ir às festas e às reuniões sociais. Como nesse caso está generalizando, tá? Então, nós temos aí apenas a preposição.
sem a crase. Então, ele adora ir aonde há festas e há reuniões sociais. E ainda lembrando que tem o paralelismo, né? A repetição dos dois As. Fiquem atentos aí. Como a gente já viu, já se usa crase diante de palavra feminina e o artigo definido a, que faz parte da fusão, não se usa crase diante de artigo indefinido, né? Então, a gente tem aí, ó, iremos a uma reunião. Se eu quisesse colocar a crase, eu tiraria o uma. E aí, a reunião, eu saberia de qual reunião estou falando. Então, iremos a uma reunião qualquer. Ficou claro isso? Muito importante. Se eu quero definir, eu tiro uma e boto a crase. Iremos à reunião, muito importante. Ok? Ficou claro? Nunca ocorre crase diante de expressões formadas por palavra repetida. Pelo amor de Deus, a gente vê muito ainda alunos usando dia a dia, cara a cara, frente a frente, passo a passo. Não se usa crase diante de palavras repetidas, certo? É dia, cara a cara, frente a frente, passo. Atenção a isso, tá bom? Fica isso. Antes da palavra casa e terra, sem especificativa. Aqui eu quero que você preste bastante atenção, que são aquelas questões que tiram o sonho da gente. O que você vai dizer, professora, como assim se casa e terra são substantivo feminino? Pois é, meu gente. Gramática tem dessas coisas, ó. Casa, feminina, casa, porém, a gramática diz que se você não especificar, se você não especificar essa casa, ela só é uma casa, ela não está especificando, não tem crase. Por exemplo, eu digo assim, depois das aulas voltava à casa. A casa é uma residência, é meu lar. Então, não preciso de crase. Eu voltava à casa, a casa que eu moro. Ó, então eu tenho que ficar. Agora, se eu quisesse usar crase nesta frase, como é que eu ia fazer? Depois das aulas, voltava à casa de mamãe. Então, eu já usaria um termo especificativo, já diria de quem era essa casa. Então, entraria a crase, ok? A palavra terra, ela também tem um termo especial, né? Eu tenho que trazer também especificador, porque terra no sentido de chão firme não tem crase. Então, se eu digo imenso navio nunca retornou à terra. Tem gente quem retorna, retorna a algum lugar. Terra é feminino, mas não tem crase. Agora, se eu mudasse, eu dissesse, né? A Terra, planeta, se eu mudasse, aí sim teria crase. Vamos ver aqui para frente. Então, como é que eu usaria crase? Ó, regresso à casa de meus pais sempre que posso. Então, de meus pais é o especificativo, é o adjunto que acompanha a casa. O astronauta regressou à Terra 30 dias após sua partida. Terra com letra maiúscula, Terra planeta. Cheguei à terra natal. Estou especificando qual é a terra que eu cheguei. Natal é uma característica da terra. Então, nesse caso, tem crase. Ficou claro isso? Como água cristalina. Então, só esses detalhes. Então, você aprende aí uma regra geral, aprende as exceções. E eu acredito que você vai dar conta se você começar a praticar, lendo e observando como que a crase ela é usada. Outra dica que não se usa crase, como eu já adiantei nas horas exatas também, é depois de preposição. Não se usa crase. Só temos uma exceção, que é até. Tá? Mas depois de preposição não se usa crase. Ó. Será encaminhada a documentação a quem, né? Se fosse, se esse após saísse, aí teria a crase. Mas nesse caso, não. Ó. Será encaminhada a documentação após a sessão. Após é uma preposição. Então, esse a é só preposição também. Então, fique atento. Aliás, ele é artigo, mas ele não tem crase porque tem o apoio. O futuro Marte se colocou contra a medida adotada pelo governo. Medida feminino, porém contra
é uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição antecedendo esse a, não tem crase. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro como a água cristalina, tá bom? Então, treine, revisite essa aula e estude, tá? Que a gente continua daqui a pouquinho. Cheiro nos olhos e até a próxima.